Começando o Hitzon 96 na área, chegando para a gente comentar mais aí, mais uma notícia, né? Um rumor aí, uma especulação na verdade, né? Em relação ao Kevin Durant e um jogador aí que vai ser, vai estar também na off-season aí, que a gente conhece muito, né? Derrick White, meus amigos, vai estar também aí no off-season para quem quiser levar Derrick White. Os irlandeses de Boston fazendo a limpa no elenco aí, que não conseguiu o bicampeonato, né? Foi bem decepcionante aí, provavelmente do ponto de vista deles. Então, vão fazer uma limpa aí na equipe. E Derrick White é o que vamos conversar um pouquinho aí em relação aí a Kevin Durant também. Vamos conversar um pouco sobre isso. Antes da matéria, da gente conversar um pouquinho, gente, deixa aquele like da hora pro canal aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, é muito importante para a comunidade. Vocês curtindo aí a matéria ou o vídeo, comentando, compartilhando os vídeos também, para a gente crescer essa comunidade cada vez mais aí, hitiana. Ok? Deixe seu like, se inscreve no canal, aí nação. Vamos para a matéria? Vamos lá, né? Bom, para começar é o seguinte, né? Alvo ideal para trocas no off-season do Heat. E como eu vejo também, uma troca fundamental seria Derrick White no Heat. Como eu disse num vídeo passado sobre o Lauri Markkanen, né? E do Utah Jazz. E assim, cara, são opções que eu gosto bastante. Como também surgiu o Aaron Fox aí de novo, né, que vai estar aí no off-season, né, no draft aí. E eu vejo muito com bons olhos esse jogador, ao invés de postar num superstar como o Kevin Durant. É claro que se pudesse vir todos era uma boa, né? Eu não ia reclamar. Porém, como negócios são negócios, ficaria inviável vir todos eles para Miami. Mas eu, no lugar do Pat Riley, apostaria em jogadores como Derrick White, Aaron Fox, Larry Markkanen. Acho que é Markkanen, né, que fala o nome dele, né, o sobrenome, né, o Lowry. Eu apostaria mais em jogadores desse calibre, né, que são estrelas, são jogadores de destaque e tanto na idade também, quanto em basquetebol a longo prazo, né, para formar uma equipe mais estruturada em volta ali de Bam Adebayo e Tyler Hero. Mas vamos lá, surpreendentemente não é Kevin Durant, né? Porque o alvo ideal, eu também acho que não necessariamente seria Kevin Durant. Não necessariamente seria um Kevin Durant. Contratar o Kevin Durant será, né, no caso, né, se concretizar isso, será muito, muito bom. Será ótimo se vier. Atrair um jogador assim do calibre do Durant seria fantástico, né? Vir para Miami. Porém, eu acho o Derrick White um jogador muito chave para jogar
em Miami. Poderia ter um impacto muito maior que o Kevin Durant, né? E isso não é falta de respeito, isso é pensando em equipe a longo prazo, num geral, num contexto geral, né? A lapidação nas mãos do Erik Spoelstra também, a forma como ele conduz o elenco. E, enfim, para mim, o impacto maior seria muito mais trazer um Derrick White do que um Kevin Durant para a equipe, né? Assim, houve um tempo, num passado não tão distante, em que o Kevin Durant, claro, parecia ser a estrela perfeita para transformar o Miami Heat em candidato em pleno título, direto aí a disputas de título. Mas eu acredito que hoje não é mais. É claro que se ele vier, ele vai ser um ótimo reforço, vai ajudar da melhor forma possível, como ele tentou em Brooklyn, como ele tentou em Phoenix, né? Porém, com esses retrospectos, a gente mede, né, como vai ser aí um pouco o Kevin Durant com a camisa do Miami. E a gente torce para que dê tudo certo. Porém, a gente olha para trás, a gente não vê isso do Kevin Durant. A gente não vê. Apesar dele ter ótimos números em quadra, né? Ele tentar carregar as equipes nas costas, né? Que ele passou as equipes. Mas a gente vê e tá aí que já não vem mais, né? Funcionando. E o Heat, em relação ao Phoenix, em relação até o próprio Brooklyn Nets, que ele passou na época, é, é um pouco inferior de elenco. É um elenco em formação. É um elenco que ainda está caminhando, né, pelos próprios passos, está sendo trabalhado ainda, e aí é onde mora o perigo. Porque não adianta nada ter um grande superstar de referência e você olha para a equipe são jovens, promissores, muitos nem tanto, que ainda não desabrochou, não está funcionando, tá um altos e baixos, efeito sanfona. E aí? Vai virar pro Kevin Durant, vai falar, se vira aí, amigão, com o Bam Adebayo e o Tyler Hero, né? Então eu venho falando um pouco isso aqui no canal. Que seria uma boa opção, claro que seria um Kevin Durant, um superstar, como referência na equipe. Porém, eu prefiro mais jogadores, vamos colocar assim, estrelas de destaque, abaixo desses superstars, né, no elenco. Então, assim, vai trazer uma vitrine gigante o Kevin Durant? Sim, mas eu acho que também o Derrick White seria muito impactante, grandioso com a camisa do Heat dentro de quadra, também fora de quadra também, junto ali com Bam Adebayo, Tyler Hero, Andrew Wiggins. Então assim, eu acho que daria muito mais estrutura ao elenco do que o Kevin Durant ali de imediato, certo? Imediato, eu digo. Mas é claro, o Kevin Durant é uma incógnita. Eu estou falando com base em retrospecto, ele no Phoenix Suns e Brooklyn Nets, que não funcionou, né? Foi uma decepção ali de elenco, né? De levar as equipes a uma final de conferência, a chegar à final da NBA, né? Nesse quesito. Então, assim, isso não é mais o caso em 2025, né? Apesar de toda a agitação envolvendo a troca de Durant para South Beach,
no mundo do basquete, se o Heat fizer uma troca de sucesso neste verão, eles precisam de alguém que ofereça mais confiabilidade do que o Durant, né? Então a gente precisa de um cara de confiança. Talvez seja o Durant, eu não sei. É uma incógnita o Durant no Heat. Até porque o Heat já tentou o Durant. Já não é a primeira vez. Que eu acho que não vai concretizar. Como eu disse nos vídeos anteriores, que o Pat Riley, por mais que ele disse que vai cair de cabeça para tentar trazê-lo, para mim, o meu ponto de vista, eu acho que o Kevin Durant fica no Oeste mesmo. E de preferência em times do Texas, né, do estado do Texas. Que é o Spurs, que é a maior porcentagem dele ir para lá, é os Spurs. E depois o Houston Rockets. Então assim, a gente precisa desse cara de confiança para poder oferecer aí dentro de quadra. A gente sabe que o Kevin Durant faz 37 anos agora em setembro, que teve alguns problemas com as lesões aí recentemente e está se aproximando da última temporada de seu contrato, né, com o Phoenix. E talvez não dá para confiar a longo prazo, daqui 2, 3, 4 anos, ele ainda jogando em Miami. Muito por questões físicas, idade, né, também, que pode estar aí pesando e fazer ele parar. E deixar o time do Miami na mão em plena reconstrução, digamos assim, né. Então assim, o Miami precisa de um Derrick White. Eu acho que o Miami Heat precisa de um Derrick White no elenco, mais do que Kevin Durant, certo? E a gente tem que aproveitar a base nas últimas negociações aí, isso não necessariamente um desejo impossível, né, do Miami. Porém, o Boston Celtics está em aberto para negociar Derrick White. Eu acho que seria uma agressividade muito viável a equipe do Miami Heat tentar buscar o Derrick White, mais que o Kevin Durant, né? Embora o Boston Celtics prefira manter o White fora do processo de corte de custos, as equipes estão questionando sua disponibilidade, né? Então informou aí também o Shams Charania da ESPN no Pat McAfee Show, acho que é McAfee Show, que ele disse se receberem uma oferta maior por White, terão que analisar tudo. Então aí, ó, o próprio Shams Charania dando uma dica, falando eu acho que é um podcast, Pat McAfee Show, né? Então, o próprio Shams Charania comentando sobre essa possibilidade de Derrick White estar viável para ser negociado, né? Isso deveria ser tudo que o Miami precisa ouvir para dar total atenção a essa opção, que é uma opção muito, mas muito grandiosa, no meu ponto de vista, é muito grandiosa do que o Kevin Durant, pensando a longo prazo, pensando em elenco, né? Pensando de uma forma generalizada, o Derrick White se encaixaria muito mais do que o Kevin Durant, certo? Porque o Kevin Durant, para vir, precisa ter um elenco ao redor dele, né? Não só Bam Adebayo e Tyler Hero e Andrew Wiggins correndo por fora, né? A gente precisa de mais. A gente precisa de mais. E eu acho que o Derrick White se encaixaria muito melhor do que o Durant. Pode ser um talento superior no vácuo, né? Mas o White é mais jovem, mais barato também em salário, embora provavelmente não em ativos de troca.
mais durável e tem contrato por mais tempo também. Em outras palavras, o White é provavelmente muito menos arriscado do que uma mega contratação que é o Kevin Durant. Sem mencionar que subtrair o White da equação de Boston pode tornar o retorno à disputa muito mais difícil para os Celtics, quando Jason Tatum se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles, né? Então eles estão com todo esse problema. Desmanche de elenco, a lesão aí que vai levar mais tempo do Jason Tatum, né? O Jason Tatum. Então assim, se eu fosse o Miami, eu cairia de cabeça em cima do Derrick White. Falando, ó, vamos negociar? Vamos, vocês estão precisando, vocês querem fazer desmanche, vocês querem reformular elenco, vambora, né? Então assim, Kevin Durant é uma boa nação. Porém, existem contratações melhores em questões generalizadas, muito mais viável para o Miami Heat. Além disso, embora o Kevin Durant preencha uma vaga óbvia neste ataque, o jogo polivalente do White pode permitir que ele preencha mais requisitos, entendeu? E a gente não precisa falar muito, a gente só vê o Boston, cara, como ele joga no Boston Celtics quando o Boston joga contra nós. Cara, não tem como questionar, né? Ele pode ser muito mais além ali para o Miami do que o Kevin Durant. Um defensor de ponto de ataque tenaz também, que é uma grande necessidade se o Miami não quiser potencialmente pegar demais ali com o David Mitchell, né, que também é outro bom jogador na free agência aí, né? Eu espero que não aconteça também, a gente manter o David Mitchell, né? Mas se não der, tá aí uma boa moeda de troca. Um tomador de decisões aí confiável pra caramba. Um pontuador de suporte incansável, que a gente sabe que o Derrick White é. Confiável e muito incansável. Um arremessador de fora eficiente. E um conector bidirecional, né? Então é um cara ali que é muito dinâmico em seu basquetebol. E o Miami Heat precisa disso. Precisa desse jogador versátil, né? O White pode não ter o reconhecimento de um astro, que isso é bem verdade, né? A gente trata ele como um segundo escalão, né? Mas é alguém que pode atuar em diversas funções diferentes e ainda causar esse nível de impacto, né? Numa equipe. Durante a carreira de Durant, seus times tiveram um desempenho de 5,7 pontos melhor a cada 100 posses de bola com ele do que sem ele, segundo o Basketball Reference. Com White, seu diferencial em quadra é de mais 4,9 pontos a cada 100 posses de bola. Então, é muito pouco. É muito pouco a diferença, sabe? Então é por isso que compensa mais investir num White do que num Durant. Né? Ele é proverbial do tipo de suporte que faz as coisas acontecerem. E Erik Spoelstra o adoraria isso de fato. De fato, cairia como uma luva na mão do Erik Spoelstra. O mesmo vale para esta base de fãs, né, que curtem aí o Derrick White, né? As estrelas residentes de Miami, Tyler Herro e Bam Adebayo, também apreciariam sua chegada, já que o White poderia simplificar suas tarefas, né? E ajudar muito, e cada um ia ficar no teu quadrado, né, digamos assim, fazendo cada um a tua função, né, com um jogador tão dinâmico como o White, né? Aliviando a carga ofensiva sobre o Herro e a pressão defensiva sobre a Adebayo, né? Sem atrapalhar, prejudicar seu desenvolvimento de forma alguma. A gente sabe que ele
é um búfalo, né? Como é o apelido dele, né? The Buffalo. Então a gente sabe aí como o cara é brabo dentro de quadra, né? A verdadeira questão, claro, é se o Miami teria condições de pagar o que certamente será um preço alto por Boston, né? E para ser franco, há motivos para ceticismo. O Heat não está exatamente sobrecarregado de jogadores e eles teriam que torcer para que a diretoria de Boston tenha grandes fãs aí de Nikola Jovic, James Hack Jr., que são aí os dois mais na visão de para trocar, né? Não só pelo Derrick White nessa possibilidade, mas Kevin Durant e outros jogadores que já foram citados aqui, né? O Miami deveria fazer tudo o que puder para manter o Kelel. Eu disse no vídeo de ontem, né? Que, cara, é uma bobagem mexer no Kelel Area aí. Que eu acredito que tá fora de qualquer busca aí por uma estrela. Eu acho que não vai usar o Kelel, que é um cara fundamental ali dentro do garrafão e uma sombra para o Bam Adebayo, né? Dito isso, o Heat tem alguns jovens talentos, alguns grandes contratos de prestes a expirar, né? E algumas escolhas e trocas futuras de primeira rodada à sua disposição. Sua oferta por White dificilmente seria um insulto, né? E isso é de fato, porque temos algumas trocas e já que o Boston está fazendo a faxina dentro da sua própria casa, por que não, né? Temos jogadores ali um pouquinho para trocar. Isso não significa que o Celtics aceitaria, né? Claro, isso é óbvio, obviamente, mas o Heat poderia muito pouco apenas com uma ligação. Poderia tentar muito aí trazer, tentar o Derrick White, né? E considerando qual bem o White se encaixaria no Miami Heat, que isso é óbvio. O cara já chegaria já com voadora na porta, no meu ponto de vista. Sem dúvida o melhor e por mais tempo que o Durant, que eu venho batendo muito nessa tecla. Essa coisa de a longo prazo. Será que o Durant vai estar proposto a formar isso a longo prazo? A pergunta que não quer calar, né? Uma das, né? Pergunta. Eu acho que vale muito a pena a nação priorizar Derrick White, a possibilidade de explorá-lo, tentar trazê-lo e de todos os ângulos viáveis, possíveis, eu acredito e acho que seria muito mais viável e acredito que seria mais assim, bem melhor trazer Derrick White do que Kevin Durant. Essa é a minha opinião, né? Tá aí um pouco aí da minha colocação em relação ao Derrick White Miami Heat, ou Miami Heat Derrick White, né? Se os irlandeses quiserem trocá-lo, né? Enfim, eu acho que o Miami tem que ser agressivo com o Derrick White e tentar de todos os ângulos pensar um pouquinho mais e buscar o The Buffalo, trazer para Miami aí o The Buffalo, que vai cair como uma luva nesse elenco. Certo, nação? Essa aí foi a notícia aí sobre Derrick White no Ritão, que eu espero muito que aconteça, né? Quem sabe, né? Vamos aguardar aí as novas surpresas. O tempo todo aí tá, as notícias borbulham aí em relação ao Miami Heat. Então vamos aguardar, né? É uma possibilidade, quem sabe acontece, né? Mas de todo caso, ainda Kevin Durant tá na mira aí do nosso Miami Heat. Ok? Obrigado, nação. Valeu. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações da nossa comunidade hitiana. Compartilha, comente aqui o que vocês acham de Derrick White no Miami Heat. Gostam, não gostam, né?
deixa pra lá, vamos tentar o Kevin Durant mesmo, deixa aqui suas colocações, suas opiniões e tamo junto, nação. Falou, até a próxima.